Você sabia que a diferença entre pessoas ricas e pobres não está no salário que ganham, mas no que fazem todos os dias com o dinheiro que têm? Eu descobri isso da pior forma possível. Há 3 anos, eu ganhava bem, tinha um emprego estável, mas estava cada vez mais endividado. Cartão de crédito estourado, cheque especial no limite e aquela sensação terrível de que não importava o quanto eu trabalhasse, nunca sobrava nada. Até que um dia, completamente desesperado, decidi estudar o que pessoas financeiramente bem-sucedidas faziam de diferente. E o que descobri mudou minha vida para sempre. Não eram estratégias complicadas de investimento ou fórmulas mágicas. Era algo surpreendentemente simples que elas faziam diariamente e que a maioria das pessoas ignora completamente. Hoje, 3 anos depois, construí um patrimônio que jamais imaginei ser possível. Saí das dívidas, criei uma reserva de emergência sólida e comecei a investir de verdade. E a parte mais incrível, eu não ganhei na loteria, não recebi herança e meu salário aumentou apenas marginalmente. O que mudou foi meu comportamento diário. Neste vídeo vou revelar exatamente o que fiz, passo a passo, para transformar minha realidade financeira. Vou te mostrar 3 hábitos diários que, se você aplicar consistentemente, tornam praticamente impossível você continuar pobre. Não é exagero, é matemática pura combinada com psicologia comportamental. Se você está cansado de viver no aperto, de sentir que trabalha muito, mas nunca tem dinheiro, de ver o mês terminar antes do salário, então preste muita atenção. Porque o que vou compartilhar aqui pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Pegue papel e caneta porque vamos direto ao que interessa. Antes de começar, se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre ou de qualquer cidade do Brasil, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero saber quantas pessoas estão comprometidas em mudar sua realidade financeira. E se este conteúdo fizer sentido para você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vou aprofundar cada uma dessas estratégias. Sabe, eu aprendi algo fundamental ao longo dessa jornada. A pobreza não é apenas sobre falta de dinheiro, é sobre falta de sistema. Pessoas ricas não são mais inteligentes que você. Elas não trabalham necessariamente mais horas, mas elas têm sistemas que funcionam para elas todos os dias, enquanto a maioria das pessoas vive no improviso financeiro. E aqui está a boa notícia. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa de conhecimento avançado em finanças. Não precisa de sorte. Você só precisa estar disposto a fazer 3 coisas específicas, todos os dias, sem exceção, pelos próximos meses. E eu garanto, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Eu vou ser direto e prático. Chega de teoria que não funciona na vida real. Chega de gurus prometendo enriquecimento rápido. O que vou te ensinar aqui é sustentável, comprovado e funciona para qualquer pessoa, independente da sua situação atual. Então, se você está pronto para uma transformação real, vamos começar agora mesmo com o primeiro hábito diário que muda tudo. O primeiro hábito diário que separa quem constrói riqueza de quem permanece pobre é o que eu chamo de ritual financeiro matinal. E aqui está o segredo. Você precisa dedicar os primeiros 15 minutos do seu dia para olhar seus números. Sim, todos os dias. Sem exceção, a maioria das pessoas evita olhar para o dinheiro. Elas checam redes sociais, leem notícias, tomam café, mas fogem das próprias finanças. Sabe por quê? Porque têm medo do que vão encontrar. Mas essa fuga é exatamente o que mantém você preso na escassez. O que você não enfrenta, você não pode mudar. Quando comecei esse ritual, confesso que foi doloroso. Ver as dívidas, os gastos desnecessários, o dinheiro escapando pelas brechas. Mas algo mágico aconteceu depois de apenas uma semana.
eu desenvolvi consciência financeira. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente quanto tinha, quanto devia e para onde meu dinheiro estava indo. Então, aqui está exatamente o que você vai fazer nos seus primeiros 15 minutos. Primeiro, abra o aplicativo do seu banco e veja seu saldo. Não julgue, apenas observe. Depois, abra uma planilha simples ou um aplicativo de controle financeiro. Pode ser o Google Sheets, pode ser um caderno físico. O meio não importa, o hábito sim. No segundo passo, você vai registrar tudo o que gastou no dia anterior. Absolutamente tudo. Desde o café que tomou na padaria até aquela compra por impulso no mercado. Cada real precisa ser contabilizado. Isso não é sobre restringir sua vida. É sobre ter clareza total. Você não pode gerenciar o que não mede. Terceiro passo, você vai categorizar esses gastos. Alimentação, transporte, moradia, lazer, dívidas, investimentos. Esse processo leva menos de 5 minutos quando você faz diariamente, mas te dá uma visão completa dos seus padrões de consumo. E padrões, meu amigo, são tudo. São eles que determinam se você vai prosperar ou apenas sobreviver. Agora vem a parte mais poderosa. Depois de registrar e categorizar, você vai fazer uma pergunta simples para cada gasto do dia anterior. Esse gasto me aproximou ou me afastou dos meus objetivos financeiros? Não precisa responder por escrito, mas precisa refletir honestamente. Essa pergunta cria um filtro mental que, com o tempo, transforma suas decisões de consumo. Quando você faz isso todos os dias, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Você começa a pensar 2 vezes antes de gastar, não porque está se restringindo, mas porque desenvolveu consciência. Você sabe que amanhã de manhã vai olhar para aquele gasto e vai ter que responder se valeu a pena. Isso muda tudo. Nos primeiros 30 dias fazendo esse ritual, eu identifiquei mais de $800 por mês em gastos completamente desnecessários. Assinaturas que não usava, compras por impulso, delivery quando poderia ter cozinhado. Não eram compras grandes. Eram vazamentos pequenos e constantes que me mantinham quebrado. E eu só consegui ver isso porque comecei a olhar diariamente. A resistência inicial é normal. Seu cérebro vai criar 1000 desculpas. Não tenho tempo. Vou fazer no fim de semana. Isso não vai mudar nada. Mas se você quer resultados diferentes, precisa de comportamentos diferentes. E esse ritual de 15 minutos é o alicerce de tudo. É aqui que a transformação começa. Na disciplina diária de enfrentar sua realidade e tomar decisões conscientes baseadas em dados reais, não em sentimentos ou impulsos. O segundo hábito diário que muda o jogo é algo que chamei de regra do pagamento invisível. E essa pode ser a estratégia mais contraintuitiva, mas também a mais poderosa que você vai aprender hoje. Funciona assim. Todo dia, assim que você acorda, antes mesmo de gastar 1 centavo com qualquer coisa, você paga a si mesmo primeiro. Deixa eu explicar por que isso é revolucionário. A maioria das pessoas funciona assim. Recebe o salário, paga as contas, compra o necessário e, se sobrar algo no final do mês, aí sim pensa em guardar ou investir. O problema nunca sobra. Sempre aparece uma emergência, uma tentação, uma necessidade que consome até o último centavo. Pessoas ricas fazem o oposto. Elas se pagam primeiro. Elas tratam a si mesmas como a conta mais importante a ser paga. E fazem isso diariamente, não apenas quando recebem o salário. Parece estranho? Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática e por que é tão eficaz. Quando você recebe seu salário, a primeira transação que deve fazer é transferir uma porcentagem para uma conta separada. Pode começar com 10%, 5% ou até 2% se sua situação estiver muito apertada. O valor não importa tanto quanto o hábito. Essa conta é sagrada. Você não toca nela, exceto para investimentos que gerem retorno.
Mas aqui está o pulo do gato que pouca gente fala. Você não faz isso apenas uma vez por mês. Você reforça esse hábito diariamente. Como? Todo dia, ao fazer seu ritual matinal, você visualiza aquele dinheiro crescendo. Você abre a conta de investimentos, vê o saldo aumentando e reforça mentalmente o compromisso de não tocar naquilo. Além disso, sempre que você receber qualquer dinheiro extra, um freela, um bônus, uma venda, até mesmo aquele dinheiro que alguém te pagou emprestado, você imediatamente separa uma parte para essa conta antes de pensar em gastar. É automático, não negociável. Você se paga primeiro, sempre. O efeito psicológico disso é brutal. Quando você paga suas contas normais, você sente alívio, mas não progresso. É como correr na esteira. Você se move, mas não sai do lugar. Mas quando você se paga primeiro, você sente crescimento. Você vê seu patrimônio aumentando. Isso cria uma motivação positiva que retroalimenta o processo. Eu comecei essa estratégia com apenas $100 por mês. Parecia ridículo. Como $100 vão mudar minha vida? Eu pensava. Mas em 6 meses eu tinha 600 guardados. Pela primeira vez na vida adulta, eu tinha uma reserva. E sabe o que aconteceu? Quando surgiu uma emergência pequena, eu não precisei usar o cartão de crédito. Eu usei minha reserva e recompus depois. Não entrei em dívida. O ciclo vicioso foi quebrado. Hoje, depois de 3 anos aplicando essa regra diariamente, esse hábito me deu liberdade. Não preciso me preocupar com pequenas emergências. Não entro em pânico quando o carro quebra. Não fico desesperado quando o computador dá problema. Porque eu me pago primeiro, todos os dias, sem exceção. A parte diária não é apenas transferir dinheiro todo dia, embora você possa fazer microtransferências se quiser. A parte diária é o compromisso mental. É visualizar seu patrimônio. É reforçar a decisão de não tocar naquele dinheiro para consumo. É celebrar mentalmente cada pequeno aumento no saldo. Esse ritual diário de reforço é o que solidifica o hábito e garante que você não vai sabotar seu próprio progresso em um momento de fraqueza. O terceiro e último hábito diário que torna impossível você continuar pobre é o que chamo de protocolo das 3 perguntas. Esse hábito se aplica a toda decisão de compra que você fizer, não importa o valor. E quando digo toda, é toda mesmo. Desde um chiclete até um carro. Parece exagero? Deixa eu te mostrar por que não é. A realidade é que a maioria das pessoas está pobre, não porque ganha pouco, mas porque gasta mal. E gasta mal porque toma decisões financeiras no piloto automático, sem qualquer filtro consciente. Vê algo, sente um impulso, compra. Esse ciclo automático é o que mantém você quebrado mês após mês, ano após ano. O protocolo das 3 perguntas quebra esse automatismo. Funciona assim. Antes de fazer qualquer compra, você para e se faz 3 perguntas específicas, nesta ordem exata. Primeira pergunta: eu preciso disso ou eu quero isso? Parece simples, mas a maioria das pessoas não consegue diferenciar necessidade de desejo. E essa confusão custa caro. Necessidade é aquilo sem o qual você não funciona. Comida básica, moradia, transporte para trabalhar, remédios essenciais. Desejo é tudo o mais. E atenção, não há nada errado com desejos, mas você precisa ter consciência do que é o quê. Quando você identifica que é um desejo, não um cancelamento automático da compra, é só o primeiro filtro de consciência. Segunda pergunta, e essa é poderosa. Quanto tempo da minha vida esse item custa? Aqui você faz uma conta simples. Divida o preço do item pelo seu salário por hora. Se você ganha 3.000 arralhos por mês e trabalha 160 horas, você ganha aproximadamente 18.065 por hora. Aquele tênis de 500 euros são 26,6 horas da sua vida, quase 3 dias e meio de trabalho. Isso muda totalmente a perspectiva. Quando você vê preço em termos de tempo de vida,
não apenas em dinheiro, suas decisões mudam radicalmente. Aquele jantar de 150 são 8 horas de trabalho. Vale a pena? Às vezes sim, às vezes não. Mas agora é uma decisão consciente, não um impulso cego. Você está literalmente trocando pedaços da sua vida finita por coisas. Isso merece reflexão. A terceira pergunta é a mais estratégica. Esse item me aproxima ou me afasta da liberdade financeira? Liberdade financeira é quando você não precisa trocar tempo por dinheiro para sobreviver. É quando seus investimentos pagam suas contas. E cada decisão de compra ou te aproxima ou te afasta desse objetivo. Não há meio termo. Quando você compra algo depreciativo, que perde valor, você se afasta. Quando você investe em algo que gera retorno ou economiza dinheiro no longo prazo, você se aproxima. Uma roupa cara que você vai usar uma vez, afasta. Um curso que aumenta sua renda, aproxima. Um delivery porque você está com preguiça, afasta. Ingredientes para cozinhar e economizar, aproxima. O poder desse protocolo não está em te fazer um miserável que nunca compra nada. Está em tornar você consciente. Eu ainda faço compras por prazer, ainda janto fora, ainda compro coisas que quero. A diferença é que agora cada compra é uma decisão, não um impulso. E isso muda tudo. No começo, aplicar as 3 perguntas para cada compra parece trabalhoso, mas depois de algumas semanas, torna-se automático. Seu cérebro desenvolve um novo software de tomada de decisão. Você começa a fazer essas perguntas subconscientemente antes mesmo de pegar o produto da prateleira. E o resultado? Você naturalmente para de desperdiçar dinheiro em coisas que não importam. Nos meus primeiros 2 meses aplicando esse protocolo, evitei cerca de R$ 1.200 em compras desnecessárias. Não porque me privei, mas porque percebi, através das 3 perguntas, que aquelas compras não faziam sentido. Não eram necessidades, custavam muitas horas da minha vida e me afastavam dos meus objetivos. A consciência matou o impulso. E aqui está o mais incrível. Quando você libera esse dinheiro que estava sendo desperdiçado, você pode direcioná-lo para coisas que realmente importam, para investimentos, para experiências significativas, para construir aquela reserva que te dá paz. O dinheiro continua sendo o mesmo, mas o impacto na sua vida muda completamente. Então, recapitulando, são 3 hábitos diários simples, mas poderosíssimos. Primeiro, o ritual financeiro matinal de 15 minutos, onde você enfrenta seus números e desenvolve consciência. Segundo, a regra do pagamento invisível, onde você se paga primeiro e reforça diariamente seu compromisso com o crescimento patrimonial. Terceiro, o protocolo das 3 perguntas, que transforma cada decisão de compra em uma escolha consciente, não um impulso automático. Se você aplicar esses 3 hábitos todos os dias pelos próximos 90 dias, eu garanto que você vai olhar para trás e não vai reconhecer sua situação financeira. Não é mágica, é consistência, é disciplina aplicada diariamente em pequenas ações que se acumulam em grandes resultados. A diferença entre estar rico e estar pobre não está no que você faz de vez em quando. Está no que você faz todos os dias. Então me diz aqui nos comentários, qual desses 3 hábitos você vai começar a aplicar hoje? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal, porque vou continuar trazendo conteúdos práticos sobre finanças pessoais. E lembra, sua transformação financeira começa hoje com a decisão de fazer diferente. Nos vemos no próximo vídeo. O primeiro hábito diário, que separa quem constrói riqueza de quem permanece pobre, é o que eu chamo de ritual financeiro matinal. E aqui está o segredo. Você precisa dedicar os primeiros 15 minutos do seu dia para olhar seus números. Sim, todos os dias.
Sem exceção, a maioria das pessoas evita olhar para o dinheiro. Elas checam redes sociais, leem notícias, tomam café, mas fogem das próprias finanças. Sabe por quê? Porque têm medo do que vão encontrar. Mas essa fuga é exatamente o que mantém você preso na escassez. O que você não enfrenta, você não pode mudar. Quando comecei esse ritual, confesso que foi doloroso. Ver as dívidas, os gastos desnecessários, o dinheiro escapando pelas brechas. Mas algo mágico aconteceu depois de apenas uma semana. Eu desenvolvi consciência financeira. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente quanto tinha, quanto devia e para onde meu dinheiro estava indo. Então, aqui está exatamente o que você vai fazer nos seus primeiros 15 minutos. Primeiro, abra o aplicativo do seu banco e veja seu saldo. Não julgue, apenas observe. Depois, abra uma planilha simples ou um aplicativo de controle financeiro. Pode ser o Google Sheets, pode ser um caderno físico. O meio não importa, o hábito sim. No segundo passo, você vai registrar tudo o que gastou no dia anterior. Absolutamente tudo. Desde o café que tomou na padaria até aquela compra por impulso no mercado. Cada real precisa ser contabilizado. Isso não é sobre restringir sua vida. É sobre ter clareza total. Você não pode gerenciar o que não mede. Terceiro passo, você vai categorizar esses gastos. Alimentação, transporte, moradia, lazer, dívidas, investimentos. Esse processo leva menos de 5 minutos quando você faz diariamente, mas te dá uma visão completa dos seus padrões de consumo. E padrões, meu amigo, são tudo. São eles que determinam se você vai prosperar ou apenas sobreviver. Agora vem a parte mais poderosa. Depois de registrar e categorizar, você vai fazer uma pergunta simples para cada gasto do dia anterior. Esse gasto me aproximou ou me afastou dos meus objetivos financeiros? Não precisa responder por escrito, mas precisa refletir honestamente. Essa pergunta cria um filtro mental que, com o tempo, transforma suas decisões de consumo. Quando você faz isso todos os dias, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Você começa a pensar 2 vezes antes de gastar, não porque está se restringindo, mas porque desenvolveu consciência. Você sabe que amanhã de manhã vai olhar para aquele gasto e vai ter que responder se valeu a pena. Isso muda tudo. Nos primeiros 30 dias fazendo esse ritual, eu identifiquei mais de $800 por mês em gastos completamente desnecessários. Assinaturas que não usava, compras por impulso, delivery quando poderia ter cozinhado. Não eram compras grandes. Eram vazamentos pequenos e constantes que me mantinham quebrado. E eu só consegui ver isso porque comecei a olhar diariamente. A resistência inicial é normal. Seu cérebro vai criar 1000 desculpas. Não tenho tempo. Vou fazer no fim de semana. Isso não vai mudar nada. Mas se você quer resultados diferentes, precisa de comportamentos diferentes. E esse ritual de 15 minutos é o alicerce de tudo. É aqui que a transformação começa. Na disciplina diária de enfrentar sua realidade e tomar decisões conscientes baseadas em dados reais, não em sentimentos ou impulsos. O segundo hábito diário que muda o jogo é algo que chamei de regra do pagamento invisível. E essa pode ser a estratégia mais contraintuitiva, mas também a mais poderosa que você vai aprender hoje. Funciona assim. Todo dia, assim que você acorda, antes mesmo de gastar 1 centavo com qualquer coisa, você paga a si mesmo primeiro. Deixa eu explicar por que isso é revolucionário. A maioria das pessoas funciona assim. Recebe o salário, paga as contas, compra o necessário e, se sobrar algo no final do mês, aí sim pensa em guardar ou investir. O problema nunca sobra. Sempre aparece uma emergência, uma tentação, uma necessidade que consome até o último centavo. Pessoas ricas fazem o oposto. Elas se pagam primeiro. Elas tratam a si mesmas como a conta mais importante a ser paga.
E fazem isso diariamente, não apenas quando recebem o salário. Parece estranho? Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática e por que é tão eficaz. Quando você recebe seu salário, a primeira transação que deve fazer é transferir uma porcentagem para uma conta separada. Pode começar com 10%, 5% ou até 2% se sua situação estiver muito apertada. O valor não importa tanto quanto o hábito. Essa conta é sagrada. Você não toca nela, exceto para investimentos que gerem retorno. Mas aqui está o pulo do gato que pouca gente fala. Você não faz isso apenas uma vez por mês. Você reforça esse hábito diariamente. Como? Todo dia, ao fazer seu ritual matinal, você visualiza aquele dinheiro crescendo. Você abre a conta de investimentos, vê o saldo aumentando e reforça mentalmente o compromisso de não tocar naquilo. Além disso, sempre que você receber qualquer dinheiro extra, um freela, um bônus, uma venda, até mesmo aquele dinheiro que alguém te pagou emprestado, você imediatamente separa uma parte para essa conta antes de pensar em gastar. É automático, não negociável. Você se paga primeiro, sempre. O efeito psicológico disso é brutal. Quando você paga suas contas normais, você sente alívio, mas não progresso. É como correr na esteira. Você se move, mas não sai do lugar. Mas quando você se paga primeiro, você sente crescimento. Você vê seu patrimônio aumentando. Isso cria uma motivação positiva que retroalimenta o processo. Eu comecei essa estratégia com apenas $100 por mês. Parecia ridículo. Como $100 vão mudar minha vida? Eu pensava. Mas em 6 meses eu tinha 600 guardados. Pela primeira vez na vida adulta, eu tinha uma reserva. E sabe o que aconteceu? Quando surgiu uma emergência pequena, eu não precisei usar o cartão de crédito. Eu usei minha reserva e recompus depois. Não entrei em dívida. O ciclo vicioso foi quebrado. Hoje, depois de 3 anos aplicando essa regra diariamente, esse hábito me deu liberdade. Não preciso me preocupar com pequenas emergências. Não entro em pânico quando o carro quebra. Não fico desesperado quando o computador dá problema. Porque eu me pago primeiro, todos os dias, sem exceção. A parte diária não é apenas transferir dinheiro todo dia, embora você possa fazer microtransferências se quiser. A parte diária é o compromisso mental. É visualizar seu patrimônio. É reforçar a decisão de não tocar naquele dinheiro para consumo. É celebrar mentalmente cada pequeno aumento no saldo. Esse ritual diário de reforço é o que solidifica o hábito e garante que você não vai sabotar seu próprio progresso em um momento de fraqueza. O terceiro e último hábito diário que torna impossível você continuar pobre é o que chamo de protocolo das 3 perguntas. Esse hábito se aplica a toda decisão de compra que você fizer, não importa o valor. E quando digo toda, é toda mesmo. Desde um chiclete até um carro. Parece exagero? Deixa eu te mostrar por que não é. A realidade é que a maioria das pessoas está pobre, não porque ganha pouco, mas porque gasta mal. E gasta mal porque toma decisões financeiras no piloto automático, sem qualquer filtro consciente. Vê algo, sente um impulso, compra. Esse ciclo automático é o que mantém você quebrado mês após mês, ano após ano. O protocolo das 3 perguntas quebra esse automatismo. Funciona assim. Antes de fazer qualquer compra, você para e se faz 3 perguntas específicas, nesta ordem exata. Primeira pergunta: eu preciso disso ou eu quero isso? Parece simples, mas a maioria das pessoas não consegue diferenciar necessidade de desejo. E essa confusão custa caro. Necessidade é aquilo sem o qual você não funciona. Comida básica, moradia, transporte para trabalhar, remédios essenciais. Desejo é tudo o mais. E atenção, não há nada errado com desejos, mas você precisa ter consciência do que é o quê. Quando você identifica que é um desejo, não um cancelamento automático da compra, é só o primeiro filtro de consciência.
Segunda pergunta, e essa é poderosa. Quanto tempo da minha vida esse item custa? Aqui você faz uma conta simples. Divida o preço do item pelo seu salário por hora. Se você ganha 3.000 reais por mês e trabalha 160 horas, você ganha aproximadamente 18.065 por hora. Aquele tênis de 500 euros são 26,6 horas da sua vida, quase 3 dias e meio de trabalho. Isso muda totalmente a perspectiva. Quando você vê preço em termos de tempo de vida, não apenas em dinheiro, suas decisões mudam radicalmente. Aquele jantar de 150 são 8 horas de trabalho. Vale a pena? Às vezes sim, às vezes não. Mas agora é uma decisão consciente, não um impulso cego. Você está literalmente trocando pedaços da sua vida finita por coisas. Isso merece reflexão. A terceira pergunta é a mais estratégica. Esse item me aproxima ou me afasta da liberdade financeira? Liberdade financeira é quando você não precisa trocar tempo por dinheiro para sobreviver. É quando seus investimentos pagam suas contas. E cada decisão de compra ou te aproxima ou te afasta desse objetivo. Não há meio termo. Quando você compra algo depreciativo, que perde valor, você se afasta. Quando você investe em algo que gera retorno ou economiza dinheiro no longo prazo, você se aproxima. Uma roupa cara que você vai usar uma vez, afasta. Um curso que aumenta sua renda, aproxima. Um delivery porque você está com preguiça, afasta. Ingredientes para cozinhar e economizar, aproxima. O poder desse protocolo não está em te fazer um miserável que nunca compra nada. Está em tornar você consciente. Eu ainda faço compras por prazer, ainda janto fora. Ainda compro coisas que quero. A diferença é que agora cada compra é uma decisão, não um impulso. E isso muda tudo. No começo, aplicar as 3 perguntas para cada compra parece trabalhoso, mas depois de algumas semanas, torna-se automático. Seu cérebro desenvolve um novo software de tomada de decisão. Você começa a fazer essas perguntas subconscientemente antes mesmo de pegar o produto da prateleira. E o resultado? Você naturalmente para de desperdiçar dinheiro em coisas que não importam. Nos meus primeiros 2 meses aplicando esse protocolo, evitei cerca de 1.200 reais em compras desnecessárias. Não porque me privei, mas porque percebi, através das 3 perguntas, que aquelas compras não faziam sentido. Não eram necessidades, custavam muitas horas da minha vida e me afastavam dos meus objetivos. A consciência matou o impulso. E aqui está o mais incrível. Quando você libera esse dinheiro que estava sendo desperdiçado, você pode direcioná-lo para coisas que realmente importam, para investimentos, para experiências significativas, para construir aquela reserva que te dá paz. O dinheiro continua sendo o mesmo, mas o impacto na sua vida muda completamente. Então, recapitulando, são 3 hábitos diários simples, mas poderosíssimos. Primeiro, o ritual financeiro matinal de 15 minutos, onde você enfrenta seus números e desenvolve consciência. Segundo, a regra do pagamento invisível, onde você se paga primeiro e reforça diariamente seu compromisso com o crescimento patrimonial. Terceiro, o protocolo das 3 perguntas, que transforma cada decisão de compra em uma escolha consciente, não um impulso automático. Se você aplicar esses 3 hábitos todos os dias pelos próximos 90 dias, eu garanto que você vai olhar para trás e não vai reconhecer sua situação financeira. Não é mágica, é consistência, é disciplina aplicada diariamente em pequenas ações que se acumulam em grandes resultados. A diferença entre estar rico e estar pobre não está no que você faz de vez em quando. Está no que você faz todos os dias. Então me diz aqui nos comentários, qual desses 3 hábitos você vai começar a aplicar hoje? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal, porque vou continuar trazendo conteúdos práticos sobre finanças pessoais. E lembra,
Sua transformação financeira começa hoje com a decisão de fazer diferente. Nos vemos no próximo vídeo.